Arouardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Arushization War of Underworld aqui no canal, onde irei falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre o painel de SEO na Aniplex Online Fest 2020, que rolou no dia 4 de julho. Para todo caso, meus queridos Kohais, eu acho que esse vídeo é com o intuito de ser um vídeo de curiosidades, para quem é literalmente fã de SEO, para quem é apaixonado por SAO, para quem ama essa franquia de REC-CC, que já está completando 8 anos só do anime de Sword Art Online. Então esse vídeo é para esse tipo de fã. Não estou falando que só porque você não se liga tanto nos seiyus, em diretores, você não vai curtir, mas você vai perceber que ao longo do vídeo tem uma pegada mais técnica, de curiosidades realmente. Mas para todo caso, se você realmente gosta de SEO, eu acredito que talvez você se interesse pelo vídeo. Então, como eu disse, a Aniplex Online Fest, um evento, uma convenção online onde reúne diversas obras que têm seus direitos respectivos à Aniplex de certa maneira. Vimos que entre elas Sword Art Online, Kaguya-sama, Fate, entre várias outras, vão fazer meio que uma exposição, um painel, onde irão falar sobre o que anda correndo na obra no momento atual, fazendo anúncios, mostrando tudo em volta da franquia, e ocorre que rolou um painel de SEO, não é mesmo? Então eu estou aqui para falar o que eu achei, já criando uma empolgação mais ainda pro dia 11 de julho, que é a volta de SEO. Para você perceber, a gente tá bem no clima aqui no canal de SEO, eu tô muito hypado. Para todo caso, já quero ser honesto com vocês, eu acreditava que o recap seria lançado, e infelizmente o recap não foi lançado pela Crunchyroll, então ocorre que não foi disponibilizado, não se acha esse recap de SEO, então infelizmente tá difícil a procura para que a gente possa assistir. Para todo caso, no Japão foi lançado o recap, mas eu acreditava que os serviços de streamings fossem pegar, digamos que esse recap, por conta de que o recap do primeiro cour de Sword Art Online, a Crunchyroll pegou, tanto que teve vídeo do primeiro recap aqui no canal, eu acredito. E eu tava numa cronograma, beleza, vai lançar o recap, se ele for muito relevante, interessante e empolgante, obviamente a gente vai conversar aqui. Só que não lançou o recap no dia que eu tava planejando. Então, infelizmente, eu já peço desculpas, porque eu acreditava que eu também estaria trazendo esse conteúdo aqui pro canal, mas eu não tenho culpa, né? Infelizmente, eu não posso estar ainda no Nippon, a gente não tem como ter serviço de streamings lá, provavelmente, que deve ter sido disponibilizado. Então, ocorre que a gente depende da Crunchyroll pra pegar isso, mas eles não quiseram pelo jeito. Pode ser que eles lancem depois? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas só estou dando minha opinião para quem tinha curiosidade sobre o possível recap ser trazido no canal. Eu esperava também, mas a dona Crunchyroll não quis pegar, provavelmente. Então eu não tenho culpa. Mas se eu achar, daí a gente vê o que a gente faz com isso. Mas então, para todo caso, com isso, o intuito do vídeo, para criar mais empolgação, porque eu queria trazer mais coisa desse SEO em torno da Aniplex Online Fest, por conta de que eu gostei de algumas curiosidades do painel, por conta de que eu sou uma pessoa que ama o japonês. Sério, pra você ter ideia, eu sou muito fanboy. Porque eu tenho muita admiração pela forma como eles expressam o sentimento, pela forma como eles se conectam com o personagem, pela forma como eles são personagem na hora da gravação. Então eu tenho muito respeito por eles. E por conta disso, quando você vê que a Kayano Ai, a Seiyuu Darisu, tá nesse painel, você vê que o diretor de SEO também está lá, eles são questionados com várias perguntas, eles dão as suas impressões. E isso é muito mais rico, por conta de que para um fã de SEO, você vê esse tipo de opinião, isso é muito informativo e muito interessante. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, por conta de que algumas curiosidades bem rapidinhas, que talvez nem sejam tão relevantes, mas para mim como fã de SEO que achou relevante e quero compartilhar com vocês, eu espero que ao menos vocês se interessem. Então, para todo caso, eu acredito que vou centrar em alguns pontos, como por exemplo, o seiyuu do Kirito, meu querido Matsuoka-san, que é genial, ele já fez vários papéis, Inosuke de Kimetsu, o nosso querido Bero de Damachi, pra você ter ideia, ele tem uma diversidade na forma como ele consegue usar a sua voz. Então ocorre que você deve pensar, qual é o personagem favorito dele desse SEO? Muitos podem pensar, Haru, você tá brincando, é claro que é o Kirito. Poxa, ele é o protagonista, ele deu a voz, é claro que é o Kirito. Tá bom, não é o Kirito? Então é a Asuna, não é mesmo? Então, não é nenhum desses dois. Fique calmo, que no vídeo você vai saber quem é o personagem favorito do dublador de Kirito. E para todo caso, temos outras curiosidades bacanas também. Eu vou dizer mais em volta da Kayano Ai, que é a Seiyuu Darisu, que esteve presente no painel. Ela foi a única representante dos seiyus a estar lá, então eu vou dizer o que eu achei mais relevante em torno dela. E ocorre que também eu vou falar alguns comentários bem rápidos sobre a opinião e a fala do diretor de SEO, porque tem certos pontos que eu achei muito relevantes a se tratar aqui, porque alguns pontos confirmam algo que eu já estava desconfiando e já falava com vocês.
e ainda mais por ser sobre a possível volta do Kirito, lá por qual episódio ele pode surgir. Então, para todo caso, vê esse vídeo, porque eu acho que você vai gostar. Então, vamos logo falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underwater e seu painel na Aniplex Online Fest, que foi cheio de curiosidades e muitas informações para todo fã de esse ano. Eu diria que para começar da melhor maneira, vamos falar sobre a favorita de Matsuoka, a favorita de Kirito. Vamos falar então da personagem favorita do seio de Kirito. Eu acho que é interessante por conta de que muitas pessoas podem pensar: poxa, o personagem favorito dele, claro que é o Kirito. Ainda mais pela história que o Kirito tem com Matsuoka, por ser, né, um dos primeiros personagens que criaram meio que um impacto na carreira desse seiyuu. Pra você ter ideia, querendo ou não, foram um dos personagens mais marcantes que fizeram com que o Matsuoka ganhasse experiência e se tornasse um dos grandes seiyus mais influentes do Nippon, pra você ter ideia. Então, com isso, você pensa, obviamente, o Kirito, pelo vínculo que eles têm juntos, tem que ser o personagem favorito dele, esse Haru, não tem outro. Então, realmente, ele pode ser grato, pode amar o Kirito, não é mesmo? Mas, aparentemente, não é o personagem favorito dele. Talvez se a gente desconsiderar o Kirito e o próximo personagem favorito dele for outro, daí talvez também seja, porque não ficou muito claro essa informação. Mas, para todo caso, aparentemente, pelo que foi falado, o personagem favorito do Matsuoka-san não é o Kirito, não é a Asuna, não é o Yujo. Então, quem será, Haru? Se você pensou em uma waifu da primeira saga, da saga de Esse-Oh, você está muito certo. Estou falando dela mesmo. Aquela ferreira maravilhosa de cabelo rosa, nossa querida Eris. Então, eu acho que é interessante, por conta de que essa informação não foi falada, né, pelo próprio seiyuu. Obviamente, ele pode ter falado em outros eventos, entrevistas, mas eu peguei, tipo, inesperadamente, foi uma surpresa pra mim. Por conta de que a Kayano Ai, ela tava falando porque foi mostrado, digamos que o episódio do recap, algumas cenas nesse painel, e assim ocorre que a staff colocou a cena da Aris no final do terceiro cour, a cena que ela implora a ajuda do pessoal, né, de Aro, para ir para o mundo de Underwater. E ocorre que foi uma cena muito impactante. Minha opinião está aqui no canal, só você ver o vídeo daquele episódio. Mas, por todo caso, a Kayano Ai-san, ela diz, tipo, o Matsuoka deve ter amado essa cena, não é mesmo? É uma das melhores cenas, mas por ele gostar tanto dessa personagem, ele deve ter, tipo, se interessado muito, porque ela conduziu, foi uma intensidade nessa cena. E ocorre que, realmente, quem lidou com a situação toda foi a Aris, como a gente percebe. E eu acho que é interessante isso, por conta de que, de certa maneira, eu vou ser honesto, eu não sabia. Porque meses atrás eu tava olhando em um canal do YouTube sobre seiyus, que tem um canal no YouTube sobre isso, e ocorre que tinha um trecho de uma entrevista de Esse-Oh logo quando foi, digamos que para promover. Eles foram em um programa, no caso, Matsuoka-san, Haruka Tomatsu-san, Kayano Ai-san, Nobunaga-san, que são os seiyus principais da Asuna, Kirito, Yujo e Arisu, né, da saga Alicization. Para promover logo o primeiro cour, vemos que eles participaram do programa. Inclusive o apresentador, eu acredito que era da TV Tóquio, se eu não me engano, então o programa pode ter sido de lá. Mas daí a gente vê que eles estavam convidados e eles estavam falando um pouco sobre isso, fazendo alguns joguinhos. E ocorre que foi interessante, por conta de que, em um momento, um jogo do nada era bata no Matsuoka. Não me pergunto por quê. Literalmente, o jogo era dar um tapa na bunda do Kirito. Praticamente era essa a melhor descrição pra ser dita. E a gente vê que, basicamente, a Kayano Ai-san, ela bate, tipo, com gentileza. Ela não queria bater no amigo dela, porque se você não sabe, a seiyuu da Arisu e o seiyuu do Kirito são muitos amigos. Tanto que rola o maior boato, o maior chip, digamos que deles da vida real. Existe uma quantidade absurda de gente, seja no Twitter, Reddit, no próprio YouTube, em qualquer lugar que você vai ver. Sempre que envolve Matsuoka e Kayano Ai-san, você percebe que o pessoal já fala chip, eu shippo. E é surreal isso. Mas pra todo caso, daí vemos que ela não bateu, né? Tipo, foi bem leve. E daí o apresentador, o mestre de cerimônia, o MC, que tava conduzido, ele pega a espada e dá um tabefe na nádega do Matsuoka e fala: "E é assim que você tem que fazer?" Foi muito engraçado isso, deu uma dó do dublador do Kirito. Ou melhor dizendo, da voz original. E pra todo caso, daí tá na vez da Haruka Tomatsu, a seguida da Asuna. E daí quando ela vai com tudo, porque ele fala, e bata com força, acontece que ela fala, isso é por você ter falado aquilo da Aris. E daí agora eu entendi o que aquilo quis dizer, porque tava fora de contexto aquela época pra mim. Eu tipo, tava em dúvida, como assim? O que ela quer dizer com isso? Como assim Aris? Por que tão falando da Aris? Ela nem vai ter relevância agora no começo da Alicization. E daí eu pensava, não era melhor ter citado outro wife? O que ela quis dizer com isso? E agora eu entendo, é por conta de que na staff, né, eles já sabiam. A personagem favorita do Matsuoka é a Aris. E assim, a seiyuu da Asuna bate nele por conta de que a personagem favorita é outro waifu.
que não tem um relacionamento assim com o Kirito, né? Não é a principal. Então foi muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu entendi o contexto da situação, a gente vê que Haruka-san se vingou do Matsuoka por não ter escolhido a Asuna. Mas, para todo caso, aí está, para quem estava em dúvida, para quem sempre tinha curiosidade, quem é a favorita do Sayuri Kirito? Vemos que no mundo de Underworld, em qualquer mundo de universo de SO, vemos que realmente a principal é a nossa querida Asuna. Mas para o Sayuri Kirito, vemos que talvez não seja bem assim. Bom, talvez sim, talvez não. Temos que ver a opinião dele. Afinal, não é o par que ele falou que prefere com o Kirito. Ele disse que é a personagem favorita dele. Uma coisa é ser favorita, outra coisa é chip. Temos que ser honesto. Por exemplo, minha wife favorita é Arisu. Só que eu amo chip Kirisuna, sou muito Kirisuna. Então pode ser que seja assim com Matsuoka. Ele ama Arisu, só que ele prefere Kirisuna também. Então, para todo caso, gostei da informação, grande Kayano aí falando sobre o gosto do Matsuoka. E acredito que, tendo falado a primeira curiosidade, vamos para as próximas. E eu diria que chegamos já em um dos momentos finais de conclusão sobre o painel de SO aqui no canal. Por conta de que neste vídeo eu só estou falando dos pontos mais altos, ao meu ver. E agora chegamos àquela pergunta chamativa, naquela pergunta que todos querem saber, naquela pergunta que você já teve a resposta em vários vídeos meus. Vamos falar sobre a volta de Kirito. Muitas pessoas pensam e se questionam, e se tem a oportunidade, obviamente vão perguntar para um dos diretores de animação de SO. E ocorre que foi questionado isso. Só que ele não pode falar, seja por questão contratual ou por conta de que é um dos maiores spoilers desse curso atual. Então ele deu uma resposta muito boa, por conta de que a gente vê a maneira como ele apresentou, digamos, as falas dele. Ele falava bem o ponto técnico, mas ele também falava o que significava algumas cenas ao ver dele. Só que o mais interessante é que quando ele recebe essa pergunta, a gente vê que ele deu uma resposta ótima, foi uma resposta perfeita. Ele fala que a volta de Kirito será abordado a partir da metade desse curso. E o que isso quer dizer? Não será no começo dos primeiros episódios, ou seja, você pode ver 6 episódios desse curso que não vai ser abordado ainda a volta do Kirito. Você pode ter uma ligação, uma relevância, pode ser ainda focado em alguma parte falada do Kirito, mas não em torno da volta dele. Isso é o mais interessante. Ele vai chegar para salvar geral no clímax final, na batalha final. Só que não vai ser no começo. Isso é meio óbvio, mas é interessante a forma como o diretor falou. Eu acho que foi muito interessante, porque o mestre da cerimônia, o apresentador, obviamente estava certo de fazer essa pergunta, por conta de que qualquer resposta seria ótima, seria uma informação a mais, e isso confirma algo que eu já havia falado com vocês, que o Kirito não vai voltar no começo, ele só vai voltar a partir da metade lá pro final. Então, se você quer uma dedução bem básica, episódio 7 vai ser focado no consciente do Kirito, isso eu tenho quase certeza. Episódio 8, final, deve mostrar a volta dele para o mundo de Underworld, e o episódio 9 daí já foca nas batalhas finais que envolvem nosso querido protagonista. Por conta de que vai ser muito importante tudo isso, então eu acho que o episódio 6 vai ser aquela transição, e daí o 7 em si aborda realmente a volta do Kirito. Isso é meu ver, e pelo conhecimento da novel, e também por conta de que eles não podem deixar basicamente só 2 episódios para a volta do protagonista, ainda mais por tudo que vai ter de informação. Então, conforme foi a fala do diretor, realmente vai ser a partir da segunda metade, mas a partir da segunda metade o foco praticamente volta pro protagonista de SO. Mas, para todo caso, meus queridos Corrades, acredito que era interessante, já para gerar praticamente uma conclusão aqui sobre tudo que eu queria falar aqui em torno desse vídeo do painel de Sword Art Online Alicization na Aniplex Online Fast. Espero que você tenha gostado da maioria das informações, por conta de que praticamente eu abordei aqui as mais relevantes que eu queria falar, abordar com vocês e manter vocês informados sobre algumas dúvidas e curiosidades. Sem dúvidas, esse evento, esse painel, essas informações foram presentes para todo fã de SO, e aqui estou eu satisfeito, muito feliz, muito alegre, mais apaixonado e empolgado em trazer para vocês. Por conta de que eu acredito que, ao meu ver pelo menos, digo como fã, eu amo tudo em volta de anime, seja pela história, minha admiração a respeito pelo criador, seja pelo seiyuu, que dá sentimento, sua alma para o personagem, ele encarna o personagem, ele aborda, ele tenta entender o personagem, como às vezes ele não consegue entender, como a Kayano Ai-san abordou, que se a Arisu não se conhecia própria, não tinha como ela conhecer. Então esse tipo de questionamento, a forma como eles estudam o personagem, a obra que eles vão abordar e dar voz, é um ponto que eles estão de parabéns. Eu tenho uma admiração enorme por todos os dubladores, todas as voice actors, mas não tem como, eu tenho um carinho muito especial por Seiyuu do Nippon. E para todo caso, não chega só aí, como eu disse, minha admiração por anime é enorme, pela história, pelo Seiyuu,
pelo diretor da animação, pelo diretor de trilha sonora, por toda parte, por cada membro que está envolvido dentro desse projeto, porque eles fazem, de certa maneira, com um grande carinho, com grande admiração, com grande esforço e dedicação, é o trabalho deles também, mas ocorre que quando você vê em certas entrevistas, você percebe o carinho e amor que eles têm por animações. E eu acho que eu tinha que exaltar algumas informações, um pouco disso, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto. E eu acredito que muitas pessoas podem se interessar ao ver o vídeo aqui em torno de curiosidades, uma forma mais simples de se abordar. Então eu tô muito feliz em trazer, espero que você tenha gostado. E para todo caso, praticamente tendo falado quase tudo, ainda tem uns pontos interessantes que dá pra abordar aqui com vocês. Eu diria que em volta da Kayanuai-san, por conta de que eu gostei bastante da forma como ela se portou no evento. Eu acho que foi interessante porque é um painel que está sendo convidados, né, poucos membros, né? Então vemos que era só o apresentador, ela representando, né, digamos que alguém da staff principal e o diretor, né, que também é da staff principal. Ele é o diretor responsável, se eu não me engano, pela animação, ou na verdade não, tem 3 diretores responsáveis em SEO, mas ele é um dos principais, pra você ter ideia. Mas, para todo caso, foi interessante porque daí eles estavam lá. E a Kayanuai, às vezes, ela fazia o papel de apresentadora, pra você ter ideia. Só que ocorre que foi muito interessante por conta que ela puxava muitas perguntas e questionamentos para o próprio diretor. E eu acho que é interessante isso, por conta de que ela mesma disse que ela pede desculpas para eles ali, por conta de que ela é uma grande fã desse SEO. Então o lado fã dela tava meio que saltando naquele momento. E o mais legal disso é por conta de que por mais técnico, responsável, profissional que você seja, não tem como, quando você tá perto de umas pessoas que envolvem ainda a produção do mesmo trabalho que você lida, mas é uma pessoa responsável em termos para adaptar, para conduzir a forma, o storyboard, digamos que o acontecimento, de certa forma, você fica feliz em reconhecer, você tem perguntas, dúvidas. Então era muito legal que às vezes uma pergunta que era feita para ela falava a opinião dela, só que ela criava meio que um contexto, ela perguntava pro diretor. Então, sério, que seria incrível, eu amo a Kayanuai, casava com ela. Por todo caso, eu acho que o mais interessante disso foi ver essa empolgação dela. Eu acho que o ponto que ela fala que tinha certas pronúncias como Shinsetsu Sati, que é, né, o símbolo, o número de cavaleiro de Seigo Kinshi da Arisu, é interessante por conta de que ela mesma própria admite que é uma palavra difícil de se pronunciar, ou seja, se eu mal pronuncio certo, quem sou eu para reclamar se a própria seiyuu japonesa fala que é complicado mesmo a pronúncia desse termo, pra você ter ideia. Então, é um ponto interessante isso, por conta de que a gente percebe, ela fala que tinha algumas pronúncias, textos, que ela se questionava como voice actor, tipo, era um teste realmente pra ver se ela era apta, por conta de que a pronúncia, o nome em si era difícil. E é interessante isso, por conta de que esse título provavelmente vem do Eigo, é transcrito para o Nihongo, ou mais em específico o Katakana, e a gente vê que eles têm que se virar. E é muito interessante porque diversas palavras em inglês é transcrita para Katakana. E é interessante ver isso por conta de que tem palavras complicadas mesmo para pronunciar em Nihongo. E a gente vê daí que ela admite isso, ela fala, e é interessante esse ponto curioso, por conta de que você vê com a maior facilidade, por exemplo, a fala, só que você não percebe o quão difícil às vezes é lidar com isso. Ela dizia que quando ela chegava em casa, quando ela estava no caminho, andando, ela ficava pensando, falando consigo mesma isso pra testar mesmo, porque não é fácil a pronúncia Shinsetsu Saten, é complicado isso. E o mais interessante de tudo isso é ver que o Urek-sensei, né, o criador, o autor de SEO da novel, ele pediu desculpas pelos termos que ele colocou, ele devia ter pensado mais à frente como ele poderia ter feito, e daí ela fala que pede desculpas nada, tipo, é comum, não há problema nenhum, e foi muito interessante isso, porque eu percebo que o Urek-sensei, ele é muito humilde, digamos que pela forma com que eu já vi ele em algumas entrevistas. Eu acho que ele é uma pessoa que, tipo, eu não sei se ele pensava que esse SEO iria decolar tanto, assim, como é uma obra globalmente conhecida e querida e amada. Eu acho que fico muito feliz porque o autor tem uma humildade, ou talvez ele seja mais sincero, realista, mas ainda assim persiste a humildade dele, que ele fala, né, tipo, me desculpa, eu devia ter pensado na adaptação do anime, como eu deveria fazer. Então, você vê, isso fica muito engraçado, e isso a gente só viu nesse painel, tipo, são fatos que a gente só vê, digamos que na conversa, nas perguntas que os seiyus são questionados, e eu gosto disso, é uma parte técnica da obra que eu tanto gosto, então eu acho legal de ressaltar esse tipo de informação. Mas, para todo caso, acredito que praticamente eu abordei, acho que quase tudo que eu queria falar da Kayanuai-san. Eu acho que não tem mais muito o que ressaltar dela. Eu acho que posso falar que o evento do painel desse SEO ainda divulgou o Sword Art Online Alicization Radicals,
Orarikosu, eu não lembro bem a pronúncia, eu peço muitas desculpas porque provavelmente pronunciei errado, mas é Erikosu, eu não consigo lembrar, mas para todo caso, é o jogo novo de SEO, foi interessante isso, por conta de que é falado, ela mesma disse que o Matsuoka-san teve um trabalho danado nas linhas de texto, ela já terminou as gravações dela, mas o Matsuoka teve muita fala de texto, algo comum porque no jogo você vai conduzir o Kirito, ou você cria seu próprio avatar, ou você ainda pode utilizar-se uma personagem nova do universo de Underworld. Então é interessante porque você percebe que muitos jogos de SEO na saga Underworld, Alicization, eles têm, digamos que, meio que histórias próprias. Elas seguem a fidelidade, só que elas têm histórias que, se você só viu o anime, se você só viu a novel, você não vai saber. Daqui eu posso dizer isso por experiência própria. Se você percebe, a série em gameplays que eu trago aqui de SEO, tem personagem, tem acontecimentos que se você só percebeu no material do anime, você não vai saber. E eu acho que isso é um ponto interessante porque os jogos meio que aprofundam e colocam mais fatos. E isso é um dos atrativos que faz você querer jogar também. Então eu elogio essa parte. E para todo caso, eu quis concluir aqui, falar que o Matsuoka teve muito trabalho, por conta de que praticamente no anime ele não teve trabalho quase nenhum. Vamos ser sinceros. No terceiro Kur, ele mal falou. Acontece que ele vai falar no quarto Kur, só que no finalzinho dessa parte 2, segundo Kur Modos. Então ocorre que ele mal teve trabalho no anime, só que como ela falou, já no jogo ele teve quase o dobro de quantidade de trabalho. E daí faz referência ao que eu falei, como o jogador, né, o player, vai controlar o Kirito, ocorre que vai ter muitos diálogos e falas. Então é interessante isso. E para todo caso, ainda fica assim, né, no painel foi falado mais um pouco do jogo, foi mostrado um teaser, mostra que a Riona é responsável pelo tema de abertura do jogo, então mais aí um fato interessante para quem não sabia. E para todo caso, agora sim, quase concluindo, eu acho que é interessante porque é um ponto que talvez muitas pessoas já soubessem, mas ainda assim, eu gosto de ressaltar porque é um ponto técnico da staff. Pra quem, tipo, percebe como que é feito o Sword Skill, no que o animador se inspira, ocorre que é mostrado que eles tentam fazer a maior fidelidade quando eles estão passando o material da novel para o anime. Ocorre que às vezes é proposital que eles deixem certos mistérios, certos plots que fica ligado no universo de SEO, como foi mostrado no painel, ou seja, isso é um plot ligado ao terceiro Kur no finalzinho, na fala da Aris, quando mostra uma personagem que é parecida do mundo de Gangue Online Alternative. Eu apresentei esse ponto no vídeo, então isso só vai confirmando ainda que isso é um plot principal que provavelmente a Pito deve ter ido para Underworld, ou seja, é um fato que não é muito fiel da novel, mas é um fato a mais porque junta o universo de SEO, e nessa fala do diretor no painel só confirma mais isso. Mas é interessante ter abordado isso porque ele apresentou a visão dele da forma como é adaptado. E ocorre que ainda assim eles gostam de seguir a fidelidade. Eles gostam de ver a visão de como seria do autor o movimento que o Kirito iria utilizar-se ou qualquer outro personagem. E ocorre que é interessante porque no momento no estúdio, os animadores, eles meio que replicam os movimentos com o próprio corpo. Eles utilizam-se da espada, eles vão fazendo um movimento assim, da Sword Skill, de qualquer maneira técnica que você pense. E é interessante porque o autor, ele tá lá, ele tá visualizando isso e ocorre que é ideal. Porque eles querem chegar ao mais próximo e perto de como seria a visão perfeita adaptada. Eles querem saber do criador, de como ele escreveu, eles querem ver a visão do Reiki Sensei. E é interessante ver isso porque daí eles têm que replicar e é assim que ocorre a Sword Skill. Então eu acho que é outro ponto bem bacana, porque é um ponto técnico, mas para você saber, para você se manter informado de como ocorre determinada técnica. E acredito que já estamos chegando próximo da conclusão, não se preocupa, agora eu tô falando quase sério, por conta de que vemos que, só para concluir agora todos os pontos técnicos, vemos que como seria o final ideal do terceiro Kur. Então, a gente viu que foi com a chegada da Shinon, não é mesmo? Só que é um ponto interessante, por conta de que é abordado algo que talvez a gente já desconfiasse. É sempre feito de última hora algumas mudanças. Por conta de que o diretor, ele explica que havia 2 finais que eles planejavam fazer, e ocorre que de última hora eles decidiram mudar a forma como eles queriam. E como eles poderiam criar um impacto no final, algo que criasse empolgação talvez para a próxima parte. Então, colocando a entrada da Shinon. E é interessante isso, porque você literalmente lembra do final do terceiro Kur que tava geral morrendo, o Randall iria dar a vida dele, a Asuna não queria que isso ocorresse, e ocorre que a Shinon chega com uma deusa que é salvando geral. Então foi interessante isso, por conta de que ele diz que a cena era para mostrar uma ambientação de uma deusa chegando na Terra.
Com isso, vemos que realmente ocorreu. A Shinon estava na super conta dela de solos e ela estava indo para o mundo de Underwater. Ela desce sobre os céus, ocorre que tem aquela luz, uma vibe de mistério, é criado com a trilha sonora da Yuki-san, então tudo é um conjunto completo. E o mais interessante disso é que realmente foi mostrado que certas mudanças ocorrem logo nos minutos finais e que eles sempre visam causar um final onde crie impacto para continuar a obra. Então eu acho que é um ponto que é relevante de ressaltar, porque por mais óbvio que seja, a gente tem a confirmação pela própria boca do diretor. Mas então era isso, meu querido jovem senhorita Kohai, que eu queria ressaltar aqui para vocês sobre esse vídeo de curiosidades em torno de Sword Art Online Alice Station World of Underwater no painel da Aniplex Online Fast 2020. Para todo caso, praticamente tudo abordado. Peço perdão se eu esqueci de algo, comentários está aí para você complementar. Eu espero que vocês continuem apoiando, eu gostei muito desse tipo de curiosidade, eu acho que foi algo muito interessante. E com isso, praticamente abordamos tudo e a hype fica para o dia 11 de julho, onde a gente já pensa, meu querido senpai, o que vai ocorrer? Me diz que tensão que vai ocorrer. Então a tensão não pode ser contada agora, senão é spoiler. Vamos deixar a tensão pro dia 11, que daí a gente aborda tudo. Mas para todo caso, pontos óbvios é que a gente vai ver mais focado na Shinon e na Asuna. Obviamente devem mostrar a cena do reencontro da Shinon com o Kirito, algo bem interessante, porque por mais que tenha sido dada a informação básica, eu não sei se o Kikoka falou todos os detalhes do estado do Kirito para a Shinon, então a gente vai ver como a adaptação vai fazer. Um ponto interessante é que talvez eles foquem realmente na Arifa. Eu não duvidaria que ela já fosse o foco do episódio 1, eu acho que é bem provável de ocorrer. Só que também tem a chegada lá do povo de Aro em Underwater. Então isso é um ponto também que pode ser abordado no episódio 1. Então tem muitos pontos que devem ser respondidos logo. Além de focar um take na parte do Berkuri. Só que o nosso querido Berkuri, eu acho que ele só vai ser o foco, como eu disse, do episódio 2, 3 e olha lá. Mas para todo caso vai ser o primeiro clímax. Mas então, a hype tá aguardada, espero você aqui dia 11 de julho, porque temos a volta do meu amado senhor. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater, no próximo vídeo de curiosidades desse, no próximo vídeo de Sword Art Online Mata na